Amados irmãos, amadas irmãs, congregados na força da fé e do amor de Deus, aqui na casa da amada Mãe Maria, Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, unidos num coração só pela força desta mesma fé, com todos aqueles que oram conosco pelos meios de comunicação, irmãos e irmãs de longe e de perto, por esse Brasil afora e por esse mundo afora, desejo a todos muita saúde e muita paz. Quero, em primeiro lugar, na alegria desta nossa congregação, ao redor do altar do Senhor, proclamando a palavra, com a presença bonita e tão importante do amado povo de Deus, a quem servimos, voltar o meu coração, junto com o coração de todos os irmãos e irmãs, para uma reverente, filial e amorosa saudação ao nosso Papa Francisco, chegando ao seu coração pela força da fé, nossa adesão filial a Ele, nossa comunhão nessa tarefa bonita de sermos uma igreja misericordiosa, hospitaleira e em saída, no enfrentamento de muitos e complexos desafios neste tempo em que vivemos, mas corajosamente à luz dos valores do Evangelho, nesta preparação tão importante para o Sínodo da Amazônia, queremos que chegue ao coração do Santo Padre o quanto nós, bispos do Brasil, na nossa conferência, e todo o amado povo de Deus que tanto ama, queremos a Ele dizer da nossa profunda comunhão neste caminho missionário. E aqui, com muito apreço, saudar, agradecendo a presença de Dom Giovanni Danielo, seu representante entre nós no serviço eclesial importante que presta, saudando também e nessa abertura bonita de amizade, de diálogo e de cooperação. Alegres aqui estamos congregados, acolhidos por Dom Orlando Brandes, nosso querido irmão arcebispo de Aparecida, pelos missionários redentoristas, com todos os evangelizadores, ministros e colaboradores todos, na alegria bonita deste grande centro de espiritualidade. Quero de modo muito especial saudar a presidência que trouxe neste caminho importante e bonito até aqui do último quadriênio, na pessoa de Dom Sérgio da Rocha, cardeal arcebispo de Brasília, Dom Leonardo Steiner, Dom Murilo Krieger e todos aqueles presidentes de comissões, colaboradores todos da CNBB, por esse caminho, num tempo de muitos desafios e de tantas dificuldades, mas com muitas conquistas e muitos avanços. Por isso, com o jeito nosso do povo, não resisto em convidá-los a aplaudir estes irmãos que trabalharam de maneira tão bonita. Quero saudar de modo muito especial aos irmãos que compõem agora a presidência nesta nossa tarefa missionária, mas também muito amorosa de continuarmos esse caminho bonito na importância grande, incontestável, de credibilidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com todos aqueles que presidirão as comissões, neste caminho bonito nosso, quando enfrentamos, é verdade, enormes desafios, talvez até enchendo um pouco de medo ou de não clareza no caminho, mas com uma oportunidade de ouro de darmos uma resposta nova, porque nós temos uma reserva que não é nossa, é do coração de Deus, na força de sua palavra e na fortaleza da sua graça, para ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus e para ajudar a nossa sociedade brasileira, pelo diálogo, a encontrar um novo caminho. Por isso, daqui estendo a mão
em nome de todos nós, os bispos, e abrimos o coração para todas as autoridades governamentais, das maiores àquelas nos lugares mais simples, aos construtores da sociedade e a todos aqueles que têm tarefas importantes para fazermos, como temos condições de sobra, da nossa sociedade, uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. E ao abrir o coração e estender a mão para esse diálogo de cooperação à luz dos valores do Evangelho, nós nos voltamos de modo muito especial para todos aqueles que sofrem mais, os pobres, os esquecidos, os enfermos, aqueles que são vítimas de muitas indiferenças, para dizer ao coração de todos, no coração aqui congregado no amor de Deus, que nós estamos neste caminho juntos, com coragem, com alegria, porque sabemos que é Deus quem tudo conduz e é na sua força que tudo podemos vencer. Quero, na alegria do dia de hoje, ao celebrar 21 anos de ministério episcopal, eu quero associar também Dom Antônio Carlos, bispo de Caicó, que hoje celebra 5 anos de seu ministério episcopal, saudar e associar também nessa ação de graças Dom Ian Cotte, seu aniversário natalício, Dom Juliano Frigeni, que celebra hoje mais um ano de sua ordenação presbiteral, e também Padre Fernando Nascimento, nos seus 10 anos de ministério. Deus nos ajude nesse caminho, e é essa nossa confiança grande e importante para continuarmos como igreja em cada comunidade, em cada lugar, proclamando a palavra ser sinal do amor de Deus. Quando nós aqui iniciamos este caminho bonito e importante de serviço à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no nosso horizonte não está, é verdade, organização, sistematização, administração, burocracia. Embora o nosso compromisso seja de fazer tudo do melhor modo possível, pela exemplaridade que é o nosso compromisso na sociedade, e de modo leve e de modo adequado, no nosso horizonte está a missão. Por isso volto aqui à palavra santa de Deus de hoje, dos Atos dos Apóstolos, vendo essa figura admirável do apóstolo Paulo. Lucas nos mostra o caminho da sua conversão. Faz-nos perguntar perplexos por que um homem tão letrado, tão inteligente, reconhecido nas suas cidadanias, como pode ser que um homem como este respirasse ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e até foi ao sumo sacerdote para pedir cartas de recomendação a fim de trazer presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho, isto é, no seguimento de Jesus Cristo. Esta é uma interrogação que nos deixa perplexos. Por quê? Um coração de alguém tão inteligentemente iluminado, preparado, assim o fizesse. Ananias diz ao Senhor, quando é chamado para ir à rua chamada direita e procurar lá por um homem de Tarso, Ananias diz: Senhor, já ouvi muitos falares desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes. No contexto da nossa sociedade, de muitas polarizações, de muitos fechamentos, de muitos entupimentos humanos e inclusive racionais, nos perguntamos, e ao mesmo tempo somos chamados a compreender que tem uma saída, que é a nossa saída, e que não tem outra saída para nós, para além de qualquer competência meramente racional, de qualquer leitura lúcida da realidade, o de que tanto precisamos. Há uma saída que nos faz capazes
de ter a envergadura de missionário como Paulo, considerado nos estudos, quando ele é tomado como aquele que depois de Jesus Cristo é único, exatamente pela força de sua missionariedade. Foi uma luz que brilhou nele. Foi uma luz que abriu os seus olhos, depois de 3 dias sem enxergar. Foi uma experiência profunda de encontro com Ele, Cristo, que é o único ponto de partida e a única referência insubstituível se quisermos ser uma igreja verdadeiramente missionária, corajosa, com uma profecia marcada pela sabedoria e com uma coragem que não nos deixará ter medo de nada e nem de ninguém, pela certeza de que Ele, Cristo, é quem nos conduz. Esta experiência de encontro, que se desdobra no apóstolo Paulo como encantamento, para uma nova lógica que precisamos tanto, que os seus conterrâneos ali presentes na sinagoga de Cafarnaum não conseguiam compreender e por isso perguntavam: como pode Ele nos dar sua carne a comer? Exatamente para mostrar que só na medida em que existe e se cultiva uma intimidade profunda com Ele, desdobrada em encantamento, em sabedoria, em coragem, em profecia ajustada, para além de qualquer tipo de ideologia, assim é possível e só assim para se viver a beleza de uma missão como a de Paulo, contada pelo próprio apóstolo, pelo próprio evangelista Lucas, que se desdobra nas narrativas em 3 grandes viagens missionárias, que nos faz perguntar: onde esse homem encontrou força? De onde lhe vinha tanta coragem? E diante dos que o perseguiam, se colocava com firmeza. E a beleza encantadora de dizer para todo mundo que Ele, Jesus, é o Senhor e que é a fonte, e quem nele se assenta e nessa fonte se banha, encontra o caminho. Por isso ele diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive está nele e em nós. Para nos dizer, irmãos e irmãs, que se quisermos dar ao nosso humano a força que ele precisa, se quisermos ter a força para estarmos de pé, para não nos faltar a sabedoria que não nos deixa pender em polarizações algumas, é preciso cultivar essa profunda intimidade com Ele. Esse é o nosso caminho, não há outro. Esse é o serviço que queremos prestar, para que todos os outros serviços que prestarmos se desdobrem na verdade do amor, na promoção da justiça e na alegria de sermos irmãos e irmãs uns dos outros. Esta é a lógica que somos chamados a aprender, a lógica que o apóstolo Paulo aprendeu e por isso se tornou essa grande referência. Deus nos ajude, pois, a fazer do caminho de nossa conferência, com todos os serviços, com todas as exigências, com o cumprimento sério e qualificado de nossas obrigações, a fazer da nossa conferência o ponto de encontro para essa experiência bonita da colegialidade, que é o voltar, em primeiro lugar, a Ele, Cristo, e cultivar, a partir dele, a alegria bonita do nosso respeito fraterno, de nosso congraçamento nos projetos, do respeito às nossas diferenças, fazendo delas exatamente uma grande riqueza. Termino, permitam-me, lembrando um pequeno poema de Cecília Meirelles, para ser o espírito bonito, fraterno e aberto de todos nós nesse caminho bonito com o amado povo de Deus. Renova-te. Renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos
para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo e sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Amém.